o ouvir. Jesus tem esse poder, sempre teve esse poder de atração. E ele atrai aqueles que precisam dele. E esses homens se achegam para ouvir Jesus. Jesus começa a falar com aqueles homens, mas isso incomoda os fariseus. Mas isso incomoda os escribas, os doutores da lei. E eles começam a questionar: este homem se assenta com esses pecadores? Esse homem se assenta com esses cobradores de impostos? É bem assim. Quando Jesus decide derramar a sua misericórdia sobre os pecadores, alguns fariseus querem se levantar. Alguns querem começar a julgar a misericórdia que está sendo derramada sobre aqueles que precisam. Mas quem são eles para questionar o dono da misericórdia? Quem são eles para reclamar daquele que está entregando aquilo que é dele? Aquele que veio para salvar quem precisa. Jesus não gostando da situação. Só que eu gosto de Jesus, que nós devemos aprender com ele. Jesus é intencional e inteligente, sábio e amoroso. Ele não, em alguns momentos ele sai da situação sem dar resposta. Mas quando é necessário dar resposta, ele dá uma resposta inteligente, sábia. Eu gosto de Jesus por isso que nós precisamos aprender com ele. Não é que a gente vai estar sempre se calando e deixando as coisas passarem, muitas vezes é necessário. Mas no momento em que nós devamos dar a resposta, que essa resposta seja sábia e inteligente. Aí Jesus vai responder a eles. E aí propõe essa parábola, que é um conjunto que vai falar sobre, você já conhece, vai falar sobre o pastor que tem 100 ovelhas e que ao perder uma, deixa as 99 em segurança e vai em busca aquela que se perdeu. Aí depois Jesus vai falar: e qual a mulher, que foi o que nós acabamos de ler, que perdendo uma dracma, não procura diligentemente até encontrar? Ele quer dizer, qual a mulher que perde algo que é valioso, que é a dracma, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Ela não resolve procurar de forma cuidadosa até encontrar, ela não para de procurar até encontrar. E aí ele termina contando a história do filho pródigo, que é um pai que tem 2 filhos e um decide partir, e um decide ir, e o pai deixa. Ele quer, vai. E o que Jesus estava querendo mostrar para eles era o amor de Deus. O que Jesus estava querendo mostrar era o cuidado que Deus tinha com os pecadores, o amor que ele tinha aos pecadores. Só que ele também diz: tem festa todas as vezes que um desse pecador se arrepende. Ele quer dizer, eu vou continuar me assentando com eles, porque no final desse cuidado, no final desse momento vai ter festa. No final desse cuidado eu vou celebrar, porque alguém há de se arrepender. Só que essas 3 histórias que Jesus vai contar, ela vai mostrar 3 níveis de afastamento do homem de Deus. A primeira que Jesus propõe fala sobre a ovelha que se perde e o pastor que vai atrás dessa ovelha. É alguém que se perdeu, mas que continua dando sinais de que quer que o pai vai atrás. É alguém que se perde, mas continua dando sinais de pedido de socorro. Porque quando
porque essa ovelha perdida está emitindo sinais, emitindo sons, ela está gritando, ela está perdida, e o som daquela ovelha faz com que o pastor consiga chegar até ela. Está perdido, mas está gritando, pedindo por socorro, e o pastor vai. Eu vou deixar a dracma por último, ela foi a segunda, mas eu vou deixar por último porque é sobre ela que eu vou falar, tá bom? E aí, Jesus fala sobre o filho, que tem o seu pai, que tem 2, e um decide partir. O pai, nessa história, ele não se desespera. Ele não implora para o filho ficar. Porque ele sabe que ele vai, mas que ele vai voltar. Você não vê na história ele indo atrás, o pai indo atrás, mas já tem tudo preparado para o retorno desse filho. Já tem roupa, já tem calçado, já tem anel, já tem festa, já tem bezerro, já tem os servos preparados para fazer a festa no retorno desse filho. Ele não vai atrás porque sabe bem que uma hora lá, mesmo que sozinho, ele vai cair em si e vai retornar. E ao retornar, o pai já vai estar de braços abertos para o receber. Mas aí tem essa outra aqui, que é o nível, para mim, depois de ler todos esses dias, o mais perigoso, nível de afastamento. Sabe por quê? Jesus aqui, ele fala sobre perdas. E por quê? Porque as perdas, elas são reais. As perdas fazem parte da nossa vida. As perdas fazem parte do trajeto. As perdas fazem parte desse processo que é a vida. E Jesus aqui está falando sobre elas. Só que esse aqui é um nível de afastamento maior, por quê? Porque assim como ele fala de perda, ele ressalta uma pessoa que não se conforma em perder aquilo que é valioso. E a grande questão é quando nós perdemos aquilo que vale muito e não damos mais atenção a isso. E neste caso aqui, não tem ninguém que possa fazer. É só a mulher. Porque ela perde a dracma dentro de casa. É uma perda que só eu e só você podemos fazer alguma coisa. Somos só nós que podemos reagir. Esse é o nível mais perigoso de afastamento que o ser humano pode ter. É perder aquilo que o pai deu, não sentir a dor dessa perda e não começar a procurar e viver como se tivesse completo, quando na verdade está quebrado, quando na verdade está pela metade, quando na verdade está faltando. Então deixa eu explicar para você. De acordo com as informações, as jovens donzelas recebiam 10 dracmas, 10 moedas, era um conjunto. Elas recebiam dos seus pais para serem usados de adorno no dia do casamento. As dracmas representavam uma aliança de casamento e era também um sinal de pureza da noiva. Ou seja, ela recebia 10. Ela tinha que no dia do casamento estar usando as 10 fazem parte do propósito. Ter só 9 fere o propósito. E muitos de nós estamos ferindo o propósito, perdendo aquilo que o Pai deu, e nós não estamos mais dando conta dessa perda. Sabe qual é o grande problema? É que
nós estamos perdendo uma, e ao invés de olharmos para uma que se perdeu, nós estamos olhando para as 9 que ficou e dizendo, tá bom, ainda dá para caminhar, ainda dá para continuar, ainda dá para viver, ainda dá para fazer. Até dá. É possível, faltando dracma, eu cantar. É possível, faltando dracma, eu pregar. É possível, faltando dracma, eu até pastorear. É possível, faltando dracma, eu servir. É possível, faltando dracma, eu ter uma agenda lotada. É possível. Só que no dia do casamento não tem como enganar o noivo. No dia do casamento ele vai querer encontrar uma noiva adornada com as 10. É com o conjunto daquilo que ele entregou. Até dá. Só que vai chegar uma hora que o noivo vai vir para o casamento. E a grande questão é, quando nós estamos colando com quem não tem nem mais a metade do que recebeu. Porque se eu tenho 10, perco uma, eu fico com? Ajuda a pastora com uma calculadora, gente. Ficam 9. Aí, se eu tenho alguém do meu lado que já perdeu 5, aí ficam? Fala, pastora, agora pode falar. Aí fica 5. E aí eu estou andando com ela. Eu nem percebi que perdi uma e estou andando com uma que tem a metade. Aí quando eu vejo, eu acho que eu estou bem. Quando eu ando com essa pessoa, eu acho que eu estou muito fervorosa, eu acho que eu estou muito espiritual, eu acho que ainda dá para ir. Só que nós precisamos andar com quem está completo. Nós precisamos andar com quem tem tudo, na totalidade daquilo que Deus entregou. É quando eu estiver do lado, eu falo assim, não, a Ju, eu preciso andar com a Ju. A Ju ora. A Ju vai me dar força para caminhar. A Ju vai me dar bons conselhos. A Ju vai me fazer convites que tem a ver com o propósito que Deus tem para mim. A Ju vai dizer para mim a verdade, você está errada, não é desse jeito. Ei, pare com isso. É com pessoas que não perdeu nada que nós temos que andar. E eu abandono quem perdeu, não. Mostre para ela que ela precisa encontrar o que se perdeu. Quantos de nós estamos perdendo aquilo que o Mestre, aquilo que o Pai, aquilo que o nosso Senhor nos entregou, que é tão importante? Quanto de nós estamos perdendo os nossos filhos, casamentos, empregos, relacionamentos, amizades, ministérios, porque já não mais sabemos aquilo que é valioso. Porque a grande questão aqui é que ela sabia. Jesus vai dizer assim, ou qual é a mulher? Ele quer dizer, não tem mulher. Naquele contexto, que ao receber as 10, ao perder uma, ia se conformar com isso. Jesus está dizendo, qual que vai se conformar em perder aquilo que eu entreguei a ela? E nós estamos nos conformando com as perdas.
Ah, mas antes eu fazia assim. Mas antes eu pregava e era uma bênção. Mas antes eu só abraçava e a pessoa era tocada. Mas antes eu tinha desejo de estar na presença. Mas antes eu chorava ao pisar na igreja e ouvir o primeiro louvor. Mas antes eu acordava às 3 horas da manhã sem despertador para poder orar. Mas antes eu jejuava. Mas antes eu ia ao monte. Mas antes eu tinha um casamento bom. Mas antes eu tinha um bom emprego. Mas ei! Deus te chamou para viver uma totalidade. Se perdeu, começa a procurar o que perdeu. Reaja nesta noite. Reaja, por favor. Tantos crentes vivendo pela metade, com cara de sofredor para sempre, quando às vezes não perde a mesma coisa o tempo todo. É importante, não deixa para lá. Esses dias, Renan veio com Rebeca e Davi ao mercado, aqui em Primavera. Eu fiquei em casa. Fiquei lá sozinha, foi aí que Deus começou a me dar essa palavra. E eles voltaram, eu não percebi. E aí no dia seguinte, eu fui arrumar Davi para sair, para buscar a Rebeca na escola. Não achei o chinelo do Davi. E eu, mãe, você viu o chinelo do Davi? Não, não vi. Rebeca, tu viu o chinelo do Davi? Não, não vi. Aí eu falei, ok, eu não vou ficar agora aqui procurando chinelo, eu tenho hora, eu vou ter que ir. Como eu sei que Davi tinha uma outra coisa para calçar nos pés, eu substituí o chinelo por uma sandália. E nós saímos. O meu pensamento foi, quando eu voltar, eu vou procurar. Ou, depois, quando a gente catar os brinquedos, varrer, vai encontrar, porque está dentro de casa. Esse foi o meu pensamento. É assim que a gente faz. Quando perde alguma coisa que é valioso, que é importante, a gente substitui por outra coisa. Que até parece fazer o mesmo sentido. Que até parece caber igual. Mas não é a mesma coisa. Jesus está dizendo para os nossos corações nesta noite: chega de viver uma vida de compensações. Parece, eu coloco aqui no lugar, uma hora eu vou achar até dentro da casa. Ei, e se Jesus voltar nesse tempo? Como será? E aí Jesus vai falar, não, mas essa mulher, ela entende que perdeu. E quando ela entende que perdeu, e detalhe, gente, depois de 3 dias, varri casa, fiz tudo, não achei o chinelo. Aí depois de 3 dias, eu mais uma vez falando, falei, gente, eu preciso do chinelo do Davi, porque tem coisas que a sandália não dá. Porque a sandália, para ele correr, às vezes ele tropeça, Ju, e cai. A sandália fica meio saindo do pezinho dele, o chinelo é o ideal. Quando a gente substitui algumas coisas, em alguns momentos, vai parecer servir, vai ter outros que você vai perceber que era só o original que cabia ali, que era só o original que devia estar ali, que era só o original que faz mais sentido, que era perfeito, que encaixa melhor. Aí Renan vai me dizer, não, nós perdemos o chinelo lá no mercado. Eu estou há 3 dias caçando esse chinelo. E você me diz agora, que pena, não sabia que você estava procurando. Homens. E aí Jesus vai dizer, qual? Mas tem um monte. Assim.
Então, o que nós precisamos resgatar, em primeiro lugar, é o entendimento daquilo que é valioso. Nós precisamos resgatar o nosso entendimento para saber, de fato, aquilo que nos vale muito. Nós não devemos trocar, nós não devemos vender a herança que o nosso Pai nos deu. E muitas vezes nós estamos entregando de mão, assim, ó, toma, leva. Ok, eu entrego os pontos, eu abro mão, eu não aguento mais, mas Jesus hoje está aqui para te fortalecer, para continuar a lutar e não abrir mão da herança que Ele te deu, não abra mão daquilo que foi o Pai que te entregou. Não abra mão. Talvez é lá no seu emprego, que tem um atribulado falando com você, te caluniando, te perturbando, porque sempre tem. E aí você fica, amanhã é segunda-feira, eu tenho que sentar lá de novo. Eu não consigo nem entrar naquela sala, mas Jesus te sustenta, porque se foi a porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. Pede a Ele graça, pede a Ele condição e entra lá de cabeça erguida. Talvez é o teu filho, é a tua filha. Muitos já estão dizendo, nem tem jeito, deixa para lá. A sociedade diz o que quiser, mas você sabe quem foi que te entregou. Foi o Pai. Lute. Reaja. Eu não sei o que é importante, você sabe, porque quem recebeu dele as 10... não adianta, ainda que não tenha o entendimento que era valioso, ao se olhar percebe que está faltando um. Não tem jeito. Ao se olhar no espelho, percebe que tem alguma coisa faltando. Está faltando, eu sei que está. Não era assim, não era para estar desse jeito. Aí Jesus continua. Quando ela percebe que perdeu, o que ela faz? Ela vai procurar diligentemente, ou seja, de forma cuidadosa, até encontrar. Essa procura não é de qualquer maneira. Essa procura não inicia hoje, se eu não conseguir hoje, eu paro amanhã, porque eu não quero mais, não. Se é importante, é procurar até encontrar. Se foi Deus quem te deu, é não se conformar e procurar até encontrar. É não descansar até encontrar. É não entregar os pontos até encontrar. Não teve festa antes de encontrar a dracma. Estamos fazendo festa com dracma perdida. Estamos pulando com dracma perdida. Estamos fazendo barulho com dracma que está perdida. Mas aqui a palavra diz que ela só festeja, ela só se alegra depois que encontra. Chega de viver como se tivesse com as 10. Chega de fazer barulho como se tivesse completo. Ei, se não está completo, não faça barulho de festa, porque agora é hora de fazer movimento de faxina. Estamos invertendo as coisas. Festa.
E Jesus está dizendo, não é isso que eu quero faxina. Eu quero bênção, não é isso que eu quero mudança de caráter. Eu quero porta aberta, Jesus está dizendo, eu quero mais intimidade. Jesus, eu quero, Jesus está dizendo, eu também quero, faz a minha vontade que eu libero para você. Faxina. E aí a Bíblia diz, aí deixa eu só dizer para você, aquela mulher, ela perde a sua dracma, a sua moeda, que ela equivalia, que ela é uma moeda de prata, a um dia de trabalho. Estava lá. E a casa daquelas mulheres era muito pequena, gente, era um quadrado, elas não tinham muito por onde andar. Às vezes tem pessoas aqui que tem uma casa grande e que se perder alguma coisa vai ter que procurar em todos os cômodos, vai dar um pouquinho de trabalho. Porque não sabe onde perdeu, vai ter que ir na sala, vai ter que ir no quarto, vai ter... Não, era um quadrado pequeno, só que tinha um problema. Não era um chão como nós temos hoje. Era terra. A casa, ela não tinha janelas. Ela tinha uma porta. Ou seja, não tinha claridade o suficiente para ela encontrar com rapidez. Se era de terra, devia ter buraquinhos. Ao cair uma moeda, ela poderia ficar ali escondida, escuro. E aí, para procurar de forma cuidadosa, ela precisa de alguns elementos. É bem provável que ela abra a porta para tentar ter um pouco mais de luz, mas não é o suficiente. Aí a Bíblia diz que ela acende a candeia, luz, e começa a varrer. E cuidadosamente, cantinho por cantinho, ela vai varrendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que nós precisamos para encontrar o que nós perdemos, tem dentro da casa. Tudo que você precisa para encontrar o que se perdeu, está dentro da casa. Você não precisa muito, não. Está lá dentro, é só pegar. Está à sua disposição. É só necessário uma reação sua para entender que precisa fazer essa faxina. Só que fazer faxina dá trabalho, né? Muito trabalho. Quantas vezes a gente não começa uma faxina no meio dela, a gente pensa, o que eu fui arrumar? Para que eu fui começar? Quando a gente vai... Eu, pelo menos, quando eu vou faxinar o meu guarda-roupa, que eu tiro tudo lá do lugar, quando eu olho, eu falo, meu Deus, o que eu fui inventar? Mas aí, como eu não sou boba nem nada, se eu tirar de pouquinho a pouquinho, eu não vou fazer, porque aí é fácil de voltar para o lugar. Mas eu sei que a minha preguiça eu só vou vencer quando eu tiro tudo, jogo tudo para cima da cama e só sei que eu só consigo dormir na cama se eu arrumar tudo. Mas eu vou dobrando e falando, o que eu fui arrumar de fazer isso hoje? Por que eu fui fazer isso hoje? Faxina dá trabalho, gente. É por isso que muitas vezes a gente prefere deixar para lá, está na casa, perdi, está aqui. Tenho 9 ainda. Posso substituir com outras coisas. Ninguém está vendo, parece que é, mas não é, mas ninguém sabe, porque parece tanto que dá para passar batido. Só que Jesus hoje está falando para nós nesta noite. Tudo que você precisa para resgatar o que perdeu está aí na casa. É só pegar, está à sua disposição. Só que tem um porém também. Nós
Quando não estamos dando conta de tudo, pelo menos se a gente lava a louça, forra a cama, parece que está tudo arrumado. A minha mãe às vezes falava assim, que isso? Porque quando ela chegava do trabalho, eu era adolescente, queria enganar minha mãe, não façam isso. Isso é pecado. Porque eu tinha que deixar a casa arrumada. E minha mãe queria que eu arrumasse e varresse embaixo da cama, arrastasse os móveis. Mas tinha dia que eu estava com preguiça. E aí eu varri, ela dizia assim, você varreu só onde a noiva passa? Que eu varri só no meio. A mãe de vocês também fala isso ou só a minha? Falava, né? E aí eu falei, caramba, ela viu que eu não varri embaixo das coisas. Porque a casa era dela. Ela conhecia muito bem a casa. A minha mãe sabia todos os detalhes, ela sabia onde procurar, onde olhar. É assim que é o pai. Você pode até estar pensando que está enganando ele, varrendo só onde a noiva passa, mas ele está olhando, vasculhando os detalhes, ele está olhando embaixo das coisas, está vendo? Tem poeira aí, tem sujeira aí, não está certo não, vambora, levanta! Porque ele conhece a casa. E a gente até tenta. Mas a proposta não é essa. A proposta do Pai é limpeza completa. Só que a grande verdade é que só se sabe o nível da sujeira quando nós pegamos de fato a vassoura. E o problema é que a gente varre a casa hoje, achando que amanhã não precisa mais, porque já está varrida. A gente faz uma faxina hoje e acha que ela vai servir para a vida toda. E a gente se engana quando a gente varre hoje, amanhã pega a vassoura e fala, nossa, nem parece que eu varri isso aqui ontem. Não é assim? É a mesma coisa a nossa vida. Estamos faxinando e encontrando hoje, e aí achamos que já vale para uma vida inteira. Ei, é preciso ter limpeza todos os dias, é preciso ter santificação todos os dias. Sede santos, porque eu sou santo. A gente passa o pó, limpa, tira o pó. Amanhã, quando a gente vai lá, já dá para escrever, meu Deus, mas nem parece. É por isso que nós precisamos conhecer Ele, prosseguir em conhecer. Não dá para viver uma vida assim. Eu venho no culto, recebo e acabou. Veja, ela abria a porta para tentar pegar um pouquinho mais de luz. Não basta a luz da porta. Ela acende a candeia para começar a varrer. A candeia aqui significa você dizer para o Senhor, eu não confio em mim. Eu não confio na minha própria visão. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso da tua palavra que é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus caminhos. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, porque sem a tua ajuda eu não vou conseguir encontrar aquilo que eu preciso. Eu não vou conseguir abandonar aquilo que eu tanto quero, porque renúncia é isso. Tem gente achando que renunciar é entregar aquilo que não quer mais. Renunciar é entregar, é abandonar, é deixar aquilo que eu desejo muito. Isso é renúncia. É aquilo que mexe com a minha carne. É aquilo que eu desejo. É aquilo que eu sinto vontade de fazer. É aquilo que desvia os meus pensamentos. É aquilo que desvia os meus planos. É aquilo que desvia, me dá vontade de
dia que eu quero muito, mas eu decido abandonar por amor a Ele. Isso é renunciar. Então, quando ela acende a candeia, ela está dizendo: eu não consigo só. A minha visão não é o suficiente. A minha visão pode me enganar. O meu coração é enganoso. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está na casa. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para Ele te dá condição, para te dar força, para te fortalecer, para entregar, para renunciar, para abandonar, para resgatar aquilo que perdeu. Abrir a porta não é o suficiente. O que você quer dizer com isso, pastora? Vir ao culto somente não é o suficiente. Ouvir a palavra que é derramada aqui do altar não é o suficiente. Cantar os louvores que aqui são entoados não é o suficiente. Não é o suficiente. Ser crente somente dentro da igreja não é o suficiente. Acende hoje essa candeia em nome de Jesus. Pega hoje essa vassoura e começa a varrer em nome de Jesus. Começa a procurar. Se você talvez sente aí que perdeu algo, Senhor, é o meu ministério, está parado, Jesus. Eu sei que eu precisava estar fazendo mais, mas eu perdi algo no caminho hoje. Ele te chama, comece a procurar. Comece a vasculhar, mas não pare até encontrar. Use aquilo que eu tenho para te dar, para te ajudar. É a minha palavra. É o meu Espírito Santo. Está disponível para nós aqui nesta noite. Mas é só para quem quer. É só para quem deseja. É só para quem quer. E para finalizar, depois de tudo isso, porque é cansativo, eu aqui não estou pregando que é fácil resgatar o que se perdeu, não é. Mas é mais difícil viver uma vida pela metade. É mais difícil viver uma vida morrendo pouco a pouco. É mais difícil levar uma vida olhando para si, dizendo: eu poderia estar oferecendo mais. É muito mais difícil olhar para si e, ao deitar a cabeça no travesseiro, chorar porque não consegue mais fazer uma oração. É muito mais difícil olhar para a sua vida e ver da forma que está e não conseguir mais saber o que fazer para melhorar. É mais difícil. Então, que nesta noite o Espírito Santo te conduza a este lugar de procura. E ela não para até encontrar. E quem não para até encontrar, acha. Acha. Encontra. Abre. É só procurar. É só clamar, é só bater. E aí, ao encontrar a crise, ela faz festa. Só depois que ela encontra. Aí ela chama as amigas e as... Alguém leu o texto junto comigo? Quando ela encontra, ela se alegra e ela convida as amigas e as vizinhas para celebrarem com ela, para festejarem com ela. Dá para fazer festa com amigos e vizinhos.
Dá para fazer festa com aqueles que são íntimos e aqueles que nem tanto são. Dá para fazer. Nós estamos querendo excluir do nosso meio, da nossa mesa, do nosso contato, da nossa igreja, do nosso ciclo. Só que dá para fazer festa. Dá. Só que a grande verdade é que essa mulher sabe exatamente quem é quem. Ela sabe quem é amiga e sabe quem é vizinha. Porque quando ela convida, a Bíblia é bem clara em dizer amigas e vizinhas. O grande problema nosso é querer festejar com todo mundo, mas não saber distinguir quem é quem. O nosso problema é esse. É querer trazer para perto todo mundo, mas não saber distinguir com quem eu posso falar certas coisas, não saber distinguir com quem eu posso me aconselhar, não saber distinguir com quem eu posso contar a verdade, não saber distinguir quem vai se alegrar no momento certo, não saber... Aí a gente vive uma vida de frustração com os relacionamentos, e não é isso que Deus quer. Na hora de festejar, pode festejar com vizinhos e amigas, mas na hora certa é preciso saber quem é quem. Saber quem é quem vai nos livrar de uma vida de frustração. E só sabe distinguir quem é quem, aquele que... Olha só, essa mulher, ela recebe coisas do Pai que são valiosas. Ela reconhece o valor daquilo que ela recebe, porque ao perder ela não para de procurar até encontrar. Ela sabe exatamente aquilo que está à disposição dela para essa procura. Ela abre a porta, acende a candeia e começa a varrer e não para. Encontra, ela festeja. É uma mulher sábia. Só sabe distinguir quem é quem recebe do Pai algo valioso e dá valor a isso. Fique de pé comigo nesta noite. Deus está nos convidando. Pode vir. Deus está nos convidando nesta noite a viver uma vida de totalidade com Ele. Você que está aí no seu lugar e que reconhece, que sabe que alguma coisa nesse tempo aí foi perdido. Talvez só você e Deus sabe o que está faltando. Talvez ninguém nem percebeu que se foi, mas você sabe que está faltando. Hoje o Espírito de Deus te convida para restaurar o seu altar. Ele te convida para te oferecer aquilo que você acha que não tem, para começar a procurar. Hoje Ele te chama para viver uma vida plena com Ele. Chega de viver faltando pedaços. Chega de viver quebrado. Chega de viver vai e não vai. Chega de viver no tô quase. Chega de viver, parece agora que vai, mas quando acontece alguma coisa aí eu retrocedo. Chega. E Ele já te entregou. Foi você quem perdeu. Só que a boa notícia é que você não vai procurar só. A boa notícia é que Ele está
você que eu quero convidar nesta noite. É você que entende que não dá mais para viver somente com a porta aberta. Não está sendo suficiente. É você que entende que precisa fazer algo mais. É você que entende que precisa viver uma vida de plenitude com o Senhor. É você. Vem aqui à frente nesta noite. Enquanto eles louvam, eu espero por você.